Capítulo 47, Concordância verbal. A concordância verbal é um dos temas mais importantes na gramática da língua portuguesa e, consequentemente, nas provas do Enem. Ela se refere à adequação do verbo em relação ao seu sujeito, em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira. Vamos explorar esse assunto em detalhes neste capítulo do nosso e-book. 1. Regra geral. A regra geral de concordância verbal é bastante simples: o verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Por exemplo, na frase Eu estudo para o Enem, o verbo estudo está na primeira pessoa do singular, concordando com o sujeito eu. Da mesma forma, na frase Nós estudamos para o Enem, o verbo estudamos está na primeira pessoa do plural, concordando com o sujeito nós. 2. Sujeito composto. Quando temos um sujeito composto, ou seja, um sujeito formado por mais de um núcleo, a concordância pode ser um pouco mais complexa. A regra geral é que o verbo deve ir para o plural. Por exemplo, na frase O livro e a caneta estão sobre a mesa, o verbo estão está no plural, concordando com o sujeito composto o livro e a caneta. 3. Sujeito composto com núcleos no singular. Quando o sujeito composto tem todos os núcleos no singular, o verbo pode ficar no singular se os núcleos forem sinônimos, se referirem à mesma pessoa ou coisa ou se estiverem ligados pela conjunção ou. Por exemplo, na frase O autor ou o escritor vai participar do evento, o verbo vai estar no singular, concordando com o sujeito composto o autor ou o escritor. 4. Sujeito com pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento representam uma exceção à regra geral de concordância verbalismo apesar de se referirem à segunda pessoa, você, vossa senhoria, vossa excelência, etc., eles exigem o verbo na terceira pessoa. Por exemplo, na frase Vossa Excelência está convidado para o evento, o verbo está na terceira pessoa do singular, concordando com o pronome de tratamento Vossa Excelência. 5. Sujeito com palavras partitivas. Quando o sujeito é formado por uma palavra partitiva, parte, maioria, metade, etc., seguida de um complemento no plural, o verbo pode concordar tanto com a palavra partitiva, ficando no singular, quanto com o complemento, ficando no plural. Por exemplo, as duas frases A maioria dos alunos foi aprovada e a maioria dos alunos foram aprovados estão corretas. Entender e aplicar corretamente as regras de concordância verbal é fundamental para escrever bem em português e obter uma boa pontuação na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem. Esperamos que este capítulo do nosso e-book tenha ajudado você a entender melhor esse tema. Lembre-se de que a prática é a chave para o domínio, então continue estudando e exercitando.